Denise e agora eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto para a segunda fase do processo seletivo da ESIG, para o estágio de controle de testes de qualidade e de primeiro momento vou mostrar o que foi pedido na atividade para criar um formulário no Google Forms com esses seguintes campos aqui, cada um com seu tipo, né, e sua restrição, nome, tipo texto, e-mail, cartão de crédito com algumas opções para selecionar, número de cartão do tipo numérico e a data de nascimento do tipo data. Então, basicamente foi isso que foi feito aqui. Nome aqui está como resposta curta, né? Que é limitado a 500 caracteres. E-mail aqui está com uma validação para e-mail, como foi orientado. Cartão de crédito com as 3 opções que foram orientadas. Número de cartão, eu coloquei uma validação aqui para ele ser maior que uma sequência de 15 noves. E aqui a data de nascimento, como foi orientado para data normal, né? Onde tem mês, dia e ano. Aqui eu vou começar a rodar o Selenium IDE. Para isso, eu vou começar a gravação do meu Google Forms, que já abriu o formulário, e vou preencher cada pergunta. Pronto, aqui eu já paro a gravação e vou rodar os testes. Pronto. Aqui a gente já vê que temos um problema aqui no mouse, né? E o problema é em relação ao CSP, que é uma política de segurança utilizada no Google Forms para impedir a execução de scripts externos, né, via eval. Então, isso vai inviabilizar o uso do Selenium IDE e como solução para isso, eu migrei o projeto para Java, né, com Selenium WebDriver, que é uma versão do Selenium mais robusta do que o Selenium IDE. Então, nesse processo foi utilizado JavaScript Executor para garantir a precisão dos eventos de mouse e cliques, como acontece aqui, e de preenchimento, né? Isso vai contornar essas limitações de segurança e vai garantir essa robustez dos testes, que, como eu falei, é uma versão do Selenium mais robusta do que o do IDE. Então, aqui eu vi que não tinha solução. Eu enfrentei alguns problemas em relação a isso, tentando desabilitar o CSP. Porém, é um problema, é uma política, né, na verdade, utilizada do próprio Google Forms. Agora, mostrando aqui a parte do projeto em Java, né, com Selenium Web, WebDriver, né, como eu falei, importei aqui algumas bibliotecas. Essa primeira biblioteca aqui, ela permite localizar os elementos da página, né, como o campo de textos e botões. Essa outra biblioteca, ela é a interface que permite rodar o código JavaScript puro, que foi incrementado aqui no código, né, dentro do navegador. Isso aqui foi fundamental para resolver o problema do bloqueio de segurança do CSP. Então, essa biblioteca aqui é essencial mesmo. Essa terceira biblioteca aqui, ela representa qualquer elemento HTML na página como objeto Java. E essa biblioteca, Chrome Drive e tanto a Options, é um drive específico para controlar o Chrome e as configurações iniciais do navegador. Então foram necessárias essas duas bibliotecas para fazer essa atividade. Aqui na parte do código, basicamente, já falei um pouco sobre cada uma das bibliotecas importadas.
nessa parte do código em si, a primeira coisa que eu fiz foi instanciar o driver para utilizar, para fazer o cache, né, para o JavaScript Executor. Eu usei essa técnica tanto para a seleção da bandeira do cartão quanto para o botão enviar. Além disso, para preencher os campos, eu utilizei os seletores XPath. No caso do nome e do e-mail, eu busquei diretamente pelos atributos do tipo. E um detalhe importante para finalizar nessa parte da implementação é na questão da data. Como a data ela tem um comportamento do campo que pode variar entre navegadores, eu coloquei um bloco trackf aqui para data. Então, basicamente foi isso nessa implementação. E em relação às implementações das falhas, elas são bem similares, mas eu fiz uma falha para nome vazio, para cartão inválido e para e-mail com falha. Então, basicamente o que muda para cada uma é em relação a cada uma desses preenchimentos, né? Então, quando é detectado um erro, é parado a execução, né, do código, assim como acontecia no Selenium IDE. Quando acontecia um problema, como foi visto, ele executava até aquele determinado ponto e daí ele parava. Dá um zoom aqui. Nessa primeira etapa de teste, eu vou começar fazendo com um teste de sucesso, onde o usuário ele vai responder todas as perguntas do formulário de forma correta, né? Então, eu já executei o meu arquivo Java e agora eu vou para a execução da classe. Executo e vai abrir um navegador com o formulário aberto aqui e ele vai fazendo esse teste de forma automática. Então, já preenchi o nome correto, o e-mail também correto, tá com arrobinha.com, tudo ok. Respondeu, selecionou, né, o tipo de cartão, o número também com a sequência de 16 números e a data. Pronto. Formulário de cadastro enviado. E aqui a gente vê que está tudo certo. Ele gravou toda a execução, né, todo o passo a passo do usuário e tudo certo. Agora eu vou fazer a execução da falha do e-mail, quando o e-mail está incorreto. Trazer para cá o e-mail incorreto aqui. E para. Por quê? Porque o e-mail ele foi com formato incorreto. Então, como acontece no Selenium IDE, aqui ele já detecta a falha no e-mail e para naquele instante. Agora, eu vou fazer a outra falha, fazer o teste da outra falha, aqui eu vou colocar aqui cartão inválido. Esse teste vai ser quando a gente tem uma sequência de números menores do que foi colocada lá, né, que foram 16 dígitos. Então, vai preenchendo tudo certinho, cartão e cartão com poucos dígitos, como foi selecionado lá, poucos dígitos. E agora, para finalizar, eu vou fazer um outro teste, que é quando a gente preenche alguma das perguntas vazias. Elas sendo vai fechar logo, porque vai ser bem essa primeira aqui. Pulou para essa e não preencheu aqui. Quando a gente tem perguntas obrigatórias, né? E como era o caso daquela, era obrigatória porque era o nome. Então, estava lá como obrigatório, não foi respondido, e aí foi desligado a nossa execução. Então, aqui foi feito esses 3 testes com falha, fora o do sucesso que eu já mostrei anteriormente.